Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso, do nosso módulo ETS 451, Introdução à Teologia. E este é um bloco da segunda semana. Se na primeira nós vimos o que é teologia e conversamos diferentes assuntos sobre essa primeira pergunta, nessa segunda semana a gente está trabalhando com uma segunda pergunta: como estudar teologia? Então, eu quero já introduzir o assunto dessa videoaula, dizer que nós vamos abordar os perigos do estudo teológico. E a razão de eu enfatizar os perigos do estudo teológico é porque às vezes a gente pode estudar teologia cientes de alguns dos seus benefícios, empolgados com aquilo que a teologia pode trazer, no entanto, ingênuo com respeito a perigos dentro do círculo teológico. Então a gente vai falar um pouco sobre eles hoje, mas aquilo que eu vou introduzir hoje nós vamos expandir em outras videoaulas, tá bom? Então vamos atentar para esses perigos a partir daquilo que a Escritura coloca. Eu quero iniciar então com os alertas bíblicos. Quero começar com eles. Deixa eu destacar então dois tipos de alerta que a gente encontra na Escritura. Primeiro, a Escritura fala que há juízo mais rigoroso sobre aqueles que sabem mais. Tiago 3,1 recomenda que não muitos sejam mestres, porque haverão de ser julgados com maior rigor. E Mateus 11, 20 a 24 é Jesus falando que algumas cidades teriam um juízo mais rigoroso sobre si do que outras cidades, porque receberam maior revelação. No entanto, tem pessoas que dizem assim, então se quem sabe mais vai ser tratado com mais rigor, então é melhor eu não saber. E na verdade, ignorância não é uma opção. A Escritura nos convida a conhecer o Senhor, nós já falamos sobre isso na primeira semana, mas agora a gente está vendo que conhecer o Senhor implica em maior responsabilidade. Deus diz que quanto mais nós sabemos, Ele nos trata de acordo com esse conhecimento. Então isso é um agravante se porventura nós somos rebeldes para com a lei do Senhor, para com a sua palavra, conhecendo o Senhor, isso faz com que o nosso pecado seja mais horrendo por causa do nosso conhecimento dele. Ok? Bem, um segundo alerta bíblico é de que a santidade majestosa de Deus não deve ser tratada levianamente. Isto é, Deus é tratado como santo, e santidade majestosa é um termo que a gente usa para dizer como Deus é totalmente outro, diferente de nós, ele é puro, e por isso criaturas diante dele, não só pecadores, mas criaturas, mesmo sendo santas, se sentem incomodadas diante da sua presença. Então a gente tem textos na Escritura que mostram como quando alguém tratou o Deus Santo de forma leviana, houve um impacto, né? Então a história de Levítico 10, de Nadab e Abiú, é bem conhecida. Segundo Samuel 6, a história de Uzá, que encosta na arca, né? Isaías 6, a famosa visão do profeta, mostrando que ele se sente um homem impuro diante da santidade de Deus no templo, conforme a sua visão. E Hebreus 12 diz para nós nos aproximarmos de Deus com temor e tremor, porque ele é fogo consumidor. Então, o que isso nos mostra? Que quando nós vamos tratar com o Deus Santíssimo, nós precisamos levá-lo a sério, entender que o nosso assunto é um assunto da mais alta reverência. Não devemos tratar a santidade de Deus de forma leviana, tá? Então, diante desses dois alertas, eu concluo dizendo o seguinte: portanto, não devemos estudar teologia sem considerar aquele a quem nós estudamos pela sua revelação. O que eu quero dizer por isso é que nós não devemos estudar teologia como qualquer outra ciência. Se nós vimos na primeira semana que teologia pode ser considerada uma ciência e como é que ela é tratada como ciência, por outro lado, o objeto do nosso estudo é Deus revelado. Portanto, nós estamos tratando da coisa mais sagrada que há. E isso não deve ser tratado de maneira simples. Nós lidamos com algo que é de alto grau de seriedade. Então eu quero lembrá-los desses alertas bíblicos para agora então mostrar os perigos que eu vou destacar. E eu quero destacar dois tipos de perigos. Os primeiros tipos de perigo, ou melhor, o primeiro tipo de perigo são os perigos de vida cristã, relacionados à nossa vida cristã. Então eu quero listá-los e falar sobre eles. Vamos lá, começar com o primeiro, o mais óbvio, mas não deixa de ser importante destacarmos. A ausência de vida devocional. E eu coloco entre parênteses particular e comunitária.
Eu digo que é óbvio porque nós ouvimos muita gente falando sobre isso, há vários livros que tratam disso, nós inclusive vamos tratar uma aula inteira sobre isso nessa segunda semana, mas existe uma aula sobre isso nessa semana, mas nós precisamos levar em consideração que há certos alertas que precisam ser repetidos sempre, para mim e para você. Eu sempre tenho que ser lembrado de que é possível estudar teologia e não nutrir devoção pelo Senhor. Isso é péssimo, isso é pecaminoso, é leviano. A Escritura quer que nós conheçamos no sentido não só de saber sobre Deus, nós já falamos sobre isso, mas conhecer o próprio Deus. Portanto, a ausência de vida devocional faz do nosso estudo teológico algo que nos faz muito mal. Não é que é neutro, nos faz mal, porque nós perdemos de vista o propósito principal de nutrir nossas vidas, nossa caminhada com Cristo Jesus. Tá? Então, ausência de vida devocional, isso acontece tanto no âmbito particular quanto comunitário. O que eu quero dizer com isso é não só ler a sua Bíblia e orar, e gastar tempo louvando ao Senhor e apreciando a beleza da sua criação, a maravilha da sua redenção, no âmbito particular, mas também comunitário, isto é, participar da vida da igreja, ser nutrido por outros através dos seus dons é primordial para que nós façamos teologia num contexto comunitário. Deus não pediu para que nós pensemos acerca dele à parte do seu povo, sempre inserido no seu povo. Agora, para um segundo perigo da vida cristã, está relacionado ao primeiro, mas vale destacar como algo diferenciado. É acostumar-se com o sagrado. Eu coloquei aqui perder encanto e reverência. Então veja por que é importante falarmos sobre isso. Às vezes nós lidamos com coisas sagradas como se fossem corriqueiras, que nós perdemos o encanto, perdemos a reverência. Isso é coisa séria nas Escrituras. Se nós vimos o alerta bíblico de tratar levianamente a santidade majestosa de Deus, a gente deveria considerar que nós não podemos tratar de coisas sagradas e entendermos que elas são corriqueiras. Elas precisam incendiar nosso coração com amor pelo Senhor, com reverência diante da sua justiça, santidade, né? Com apreciação da sua redenção. Então, ela tem que despertar encanto e tem que despertar reverência. Mas às vezes o teólogo é aquele que está tão acostumado a estudar, e se você é pastor, se você é professor de escola dominical, se você está envolvido em algum nível de educação teológica, você pode se acostumar com o sagrado. Eu posso. E a gente então tem que ser lembrado desse perigo constantemente. Um terceiro perigo da vida cristã é a desconexão entre o acadêmico e o eclesiástico. Eu coloco assim que frequentemente a academia, na mente das pessoas, é aquilo que você faz num outro nível, numa outra esfera. Mas eu coloco aqui no slide que a academia não pode tratar do que não tem serventia para a igreja. Ela não faz o seu papel se ela trata de coisas que não podem ser ditas na igreja. Por isso, eu quero destacar que pessoas que estão envolvidas no âmbito acadêmico, talvez não seja a sua realidade, de vocês que estão fazendo esse curso EAD, mas tem pessoas que tratam de teologia no nível acadêmico, no nível universitário, que se tornaram tão áridos e tão desconectados da vida eclesiástica, que é como se eles estivessem no outro universo. Inclusive, se você conversar com pessoas que fazem teologia no âmbito universitário, você vai perceber que às vezes eles falam de coisas que só pode ser dita ali, que não pode ser dita na igreja, porque a igreja se escandalizaria. Veja que falta de propósito da academia. Quando a academia não tem serventia para a igreja, ela discute coisas que são fúteis. Ela precisa conversar coisas que esclareçam a fé da igreja, que auxiliem na compreensão da fé na igreja, que amadureçam a igreja. A academia devia servir para isso. Mas, infelizmente, o nosso mundo moderno experimenta essa dicotomia muito forte entre vida religiosa e vida acadêmica. Então, esse é um outro perigo de vida cristã. E o quarto e último perigo que eu listo aqui nesse slide é a intolerância para com heterodoxia. Por heterodoxia, eu estou querendo me referir a outro tipo de fé. A heterodoxia é aquela fé diferente da nossa, que é diferente de heresia. Veja que eu coloquei entre parênteses aí, diferente de heresia. Eu digo que nossa intolerância para com a heterodoxia é ruim, porque quando nós tratamos de alguém que pensa diferente de nós, como se fosse um herege, nós esquecemos de que esse irmão, ele tem comunhão conosco. Nós temos comunhão em Cristo Jesus.
Ele pode ensinar alguma doutrina de maneira diferente de mim, mas se não é uma doutrina cardeal da fé cristã, ela gera desconforto enorme, ela gera falta de desfrute e comunhão e alegria da comunhão que nós temos em Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para saber discernir entre aquilo que é fundamental e aquilo que é secundário. Não é uma decisão fácil, não é um discernimento simples, mas é um esforço necessário que a gente tem que fazer para que nós não permitamos que aconteça o que eu coloco aí no slide, que é precisão teológica ser sinônimo de espírito crítico, julgador. É aquele soberbo que, porque ele sabe a sua teologia, ele olha para baixo em relação a outros que não conhecem a teologia do jeito que ele conhece, tá? Isso acontece frequentemente com pessoas que têm descoberto a teologia reformada e têm se encantado com a teologia reformada como algo que explica as escrituras de maneira bastante encantadora. Só que eles, ao invés de olharem com misericórdia para com aqueles que não conhecem essa teologia, muitas vezes se portam de forma soberba, crítica, julgadora de outras pessoas e outras teologias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não nutre a unidade no povo de Deus, no corpo de Cristo. Devemos zelar por teologia, mas eu vou explicar mais adiante em outra videoaula como é que nós fazemos isso num espírito de fraternidade. Bem, além de perigos de vida cristã, eu quero listar aqui os perigos teológicos e metodológicos. Vamos lá. O que seriam perigos teológicos e metodológicos? O primeiro deles, quando alguém não é capaz de avaliar sua própria tradição criticamente. Isto é, por um lado, tem pessoas que só sabem regurgitar o que aprenderam, eles não têm capacidade de analisar aquilo que eles já creem, dizendo assim, vamos olhar à luz das escrituras, será que a minha teologia é ortodoxa? Então tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso, e é bom que a gente aprenda a fazer isso, que a gente avalie a nossa própria tradição criticamente. Por criticamente, não estou querendo dizer que a gente tem que abandonar o que a gente crê. Não estou falando que a gente não deve ter uma confissão. Pelo contrário, o Andrew Jumper, a escola a qual nós fazemos parte, ela é uma escola confessional que pretende ensinar de acordo com a sua confissão. Mas ela não precisa dizer nossa confissão é infalível. Pelo contrário, nós falamos na primeira semana que a teologia não articula alguma coisa que seja infalível. Ela não é equivalente à escritura. Ela é a nossa articulação falível da revelação infalível de Deus. Tá? Então, nós temos que aprender a avaliar a nossa tradição para ver se de fato ela tem fundamentação bíblica. Por outro lado, se a gente tem que ser capaz de avaliar criticamente a nossa tradição, não significa que a gente é teólogo do último livro. Eu gosto dessa expressão, aprendi com um colega, professor, que ele estava se referindo a uma pessoa que sempre gostava de novidade. Vinha novidade e ele falava, as igrejas estão muito retrógradas, muito para trás, elas têm que aprender que a nova tendência é essa daqui. E isso é péssimo, isso mostra falta de solidez. Frequentemente, pessoas assim são levadas de um lado para o outro como crianças no vento, que nem Paulo explica aos Efésios. Né? Não é nosso propósito sermos teólogos do último livro. Então, por um lado, nós olhamos para a tradição com cuidado e com rigor para ver se ela tem fundamentação bíblica. Então a gente não tem medo de desafiar o antigo, mas a gente também não endossa tudo que é novo. Entende? Então essas duas coisas têm que andar conjuntamente. Tá? Por outro lado, temos aqui um segundo perigo teológico, metodológico, que é engessar as escrituras. Essa é uma crítica frequentemente feita ao nosso curso de teologia sistemática, isto é, vocês vão passar por diferentes módulos que lidam com teologia sistemática. Eu disse que o nosso é uma introdução à teologia de maneira ampla, mas à teologia sistemática de forma mais específica. E isso significa que a gente vai organizar as verdades e os assuntos de forma sistemática, e para muitos isso é engessar as escrituras, é impor moldes estranhos aos autores. Então eu coloquei entre parênteses uma briga antiga que existe entre teologia bíblica e teologia sistemática. Existe inclusive um livro do famoso autor, o D.A. Carson, que é sobre teologia bíblica versus teologia sistemática, e ele pergunta qual das duas, né? E embora ele seja um teólogo bíblico, ele não quer dizer que a teologia sistemática não serve e vai jogar fora. Então ele explica que muitos que são críticos à teologia sistemática partem de pressupostos que não são ortodoxos. Por exemplo, há muitas pessoas que enxergam a escritura como uma compilação de livros que tem perspectivas contraditórias, né, que tem perspectivas que não devem ser
harmonizadas, que cada autor tem um tipo de teologia diferente. Por isso que em teologia bíblica é muito comum falar de teologia joanina, isto é, de João, teologia lucana, de Lucas, teologia paulina. Esse tipo de segmentação, se por um lado ele ajuda a enxergar as peculiaridades de cada autor, ele perde a ideia de organização do cânon, tá? Então, em resposta a esses que são críticos, nós temos que ter a sensibilidade de olhar para a revelação bíblica de acordo com o seu lugar na história da redenção, isto é, não podemos querer enxergar em Jó, quando ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, de que ele enxerga e entende tudo sobre a ressurreição de Cristo. Não dá para a gente deduzir isso. Ele está no começo da trajetória a bíblica rumo ao ápice da revelação em Jesus Cristo. Então a gente tem que ter isso em consideração, em compreender o progresso da revelação, tá? Por outro lado, eu não quero que a gente ache que a sistemática ela engessa as escrituras. Ela tem como propósito trazer a coerência à tona, fazer-nos enxergar a coerência das escrituras e não engessá-las. Terceiro perigo teológico-metodológico é utilizar a escritura como texto prova, isto é, usar texto fora de contexto. Não é incomum as pessoas, quando vão tratar de alguma doutrina bíblica, quererem citar textos que combinam sem observar se de fato o autor está endossando isso. Por exemplo, há momentos em que pessoas usam texto fora de contexto e acham que estão fundamentando biblicamente, né? Por exemplo, tem um texto conhecido em Isaías que fala: um ou outro ajudou e disse ser forte. É um texto ótimo para encorajar pessoas, mas ali no contexto de Isaías, um ou outro ajudou no fazer idolatria, isto é, um colaborou com o outro em criar um ídolo, em ser artífice de um ídolo. Quer dizer, o contexto não tem nada a ver com encorajamento, tem a ver com pecarem conjuntamente. Mas esse é só um exemplo simples de como, por vezes, nós citamos texto fora de contexto e existe esse perigo presente em algumas sistemáticas. Portanto, essa lista que eu estou trazendo não são críticas vazias. Às vezes, sistemáticos são culpados disso. Portanto, a gente tem que estar ciente da realidade desse perigo para não cair nele, ok? Então, além de utilizar a escritura como texto prova, uma quarta e último perigo teológico-metodológico que eu estou destacando aqui é focar mais em autores da teologia contemporânea do que no texto sagrado. Há algumas sistemáticas, e principalmente da linha liberal, assim, que não tem o mesmo interesse pela fé evangélica, que eles fazem nada mais do que um panorama de pensamentos antes do que o que a Bíblia escreve, o que a Bíblia afirma sobre isso. Então, nesse sentido, a teologia deles não é uma teologia dogmática, isto é, ela não professa uma verdade, ela não ensina doutrina e, consequentemente, ela acaba sendo árida e não prática, ela acaba não valendo e não nutrindo a vida da igreja. Então, esses perigos que eu listei, tanto em relação à vida cristã, quanto à metodologia com que se faz, a própria teologia por detrás da empreitada teológica, eles são reais, eles acontecem e nós temos que estar atentos a eles para que Deus não nos permita caiamos neles, que nós estejamos vigiando constantemente, orando para que esses não sejam perigos que nós caiamos neles, tá? Então eu quero encerrar essa videoaula com um último slide, no qual eu falo do espírito para se estudar teologia. E aqui eu coloquei espírito no sentido tanto do Espírito Santo como o nosso espírito, tá? O espírito para se estudar teologia. Então eu listo aqui 4 palavras e eu vou resumi-las de maneira bem breve. Primeiro, dependência. Carecemos do Espírito. Lembra, João 16 fala que o Espírito iria nos ensinar todas as coisas. 1 Coríntios 2,14 fala que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então nós precisamos do Espírito. E precisamos do Espírito não é só para aprender mais, não. Lembre-se disso. Você pode estar recebendo conteúdo aqui no Andrew Jumper, mas além de conteúdo, nós queremos estimular que você busque do Espírito de Deus sabedoria para discernir esse conteúdo. Frequentemente, ao fazermos teologia, nós precisamos disso, de sabedoria. Não só de saber o que a Bíblia diz, mas de como colocar isso em certas situações, como aplicá-la a certas situações da vida cristã. Então, primeira coisa, temos que ter dependência do Espírito de Deus. Segunda, humildade.
É importante que nós tenhamos modéstia com respeito ao nosso potencial. Frequentemente nós nos achamos mais competentes do que nós somos, né? E Paulo fala do conhecimento que ensoberbece, em 1 Coríntios 8. Pedro fala de Deus resistir ao soberbo, mas dá graça ao humilde, porque é sabido que esse é um perigo constante. Então, nosso espírito tem que ser de modéstia, tem que ser de humildade. E quando a gente tem modéstia, quando a gente lembra que nós não somos o próximo Agostinho, o próximo Lutero da teologia, mas que Deus nos fez servos dele, né? Simples servos dele. Isso dá o tom da nossa articulação e da abrangência do nosso trabalho. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa simplicidade no reino de Deus, então nossa linguagem é modificada. A gente fala com menos arrogância, com menos ar de quem sabe como resolver os problemas da igreja há séculos, né? A gente tem um pouco mais de cuidado antes de dizer eu tenho a solução. Nós somos um pouco mais modestos quanto ao alcance também do nosso trabalho, a abrangência dele. Frequentemente em trabalhos acadêmicos, os autores são ensinados a dizer eu não vou ensinar tudo sobre um assunto, eu só quero pegar esse trechinho pequeno da academia e tentar explorá-lo um pouco. Assim, tentar expressar humildade no que diz respeito ao propósito do nosso trabalho teológico. Então a gente deve repetir a mesma coisa quando nós servimos na igreja. Tá? Por outro lado, quando eu falo de dependência e humildade, dá a impressão de que a gente tem que ficar assim pianinho e não podemos falar nada com convicção. E não é verdade. Terceiro ponto é, nós precisamos ter um espírito de convicção. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos ensina para que nós saibamos a verdade. Não temamos, portanto, fazer afirmações dogmáticas. O conhecimento de Deus visa produzir convicção. Colossenses, 1 Tessalonicenses 1, a gente encontra isso, essa ideia de que nós temos que ter convicção, certeza das coisas que nós falamos. Então, seja alguém que, mesmo humilde, mesmo dependendo do Espírito, fala com convicção a verdade de Deus. E por último, a nossa necessidade de comunidade. Nós fazemos teologia com o auxílio de outros. E a comunidade aqui eu me refiro tanto à comunidade do passado quanto do presente. Nós precisamos da igreja local no presente, mas precisamos aprender com autores do passado, né? Fazemos parte de um corpo maior no que tange a igreja de Cristo, não só presente hoje, mas presente em todas as épocas, tá? Os autores do Novo Testamento fizeram uso do Antigo. Então eles nos ensinaram que nós precisamos aprender comunitariamente. Esse é o espírito com o qual nós fazemos teologia. Tá bom? Então espero que isso tenha sido útil para você pensar acerca dos perigos do estudo teológico e em outras aulas nós vamos continuar explorando como é que nós devemos estudar teologia.